Devocional número 3. Esperando por Jesus. Noé achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, versículos 8 e 9. Você está pronto para o Natal? Essa é uma pergunta que ouvimos com bastante frequência nessa época do ano. Mas os primeiros cristãos nunca teriam entendido tal pergunta. Nos primeiros 3 séculos de existência da igreja, o Natal não foi uma celebração importante. Quando a igreja começou a celebrar o Natal, eles o fizeram com foco duplo. Primeiro, olhando para trás, para o que chamamos de encarnação através das profecias. Quando para o futuro, em segundo lugar, para o fato de que esse mesmo Jesus que veio como um bebê em Belém, em relativa obscuridade, virá novamente em poder e glória. Pensar sobre esse motivo duplo de reflexão e alegria suscita uma segunda pergunta, e talvez mais importante: estamos prontos para Jesus? Deixamos o primeiro povo de Deus com a promessa daquele que ferirá a cabeça da serpente, esperando o nascimento da criança que reverteria os efeitos da queda. Mas a próxima geração da humanidade não testemunhou a salvação, mas o assassinato. A humanidade não precisava mais de uma serpente falante, porque a inspiração para o pecado era toda interior, levando a divisão, assassinato e vingança. Homens e mulheres foram atraídos pela realidade interior de um magnetismo destrutivo. O pecado estraga o que Deus fez como algo bom, espalha-se por toda a humanidade e separa o homem de Deus e também do próximo. 10 gerações depois, em Gênesis 6, a corrupção da humanidade em seus corações e em suas ações eram tão grandes que Deus resolveu e disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Gênesis capítulo 6, versículo 7. O Deus que estava e está no controle, aquele que moldou as águas na beleza da criação, determinou trazer essas mesmas águas para o lugar e usá-las como uma expressão do seu julgamento, o dilúvio. Isso é bastante devastador. E esse versículo não é o tipo de passagem bíblica alegre que você vai querer incluir no cartão de Natal da sua família. Mas a Escritura é clara: Deus executará o seu justo julgamento. No entanto, também é claro que, ao mesmo tempo, nosso Deus é um libertador gracioso e misericordioso. Em meio à corrupção e à beira do julgamento, apareceu alguém que achou graça diante do Senhor: Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Descobrimos que Noé era um homem que andava com Deus. Noé sabia quem era Deus e confiava que ele cumpriria as suas promessas. Como ele confiava, ele obedeceu. Ele andou com Deus. Você conhece o resto da história. Quando Deus o avisou sobre o que estava por vir e explicou como ele resgataria Noé e sua família, Noé imediatamente construiu a arca. Ele a construiu, um dia de cada vez, confiando plenamente na palavra de Deus, esperando e se preparando para o julgamento prometido. Esse tipo de perseverança fiel e confiança em Deus te descreve hoje?
Estou pronto para Jesus? Posso estar pronto para o Natal. Os presentes já podem estar encomendados e embrulhados. Porém, as decorações, que podem parecer o cenário de um filme natalino, e meu calendário social pode até estar cheio, e é tentador se concentrar nas coisas desse mundo, principalmente agora no final do ano, tanto as boas como as pecaminosas. Talvez mais ainda nessa época em particular do que em qualquer outra. Porém, muito mais importante é a seguinte pergunta: estamos andando com Deus para que estejamos prontos para a segunda vinda de Jesus na salvação e no julgamento? Não sabemos quando será esse dia, mas nos dizem para estarmos alertas e sermos pacientes e nos certificarmos de que estamos prontos. Noé não andou com Deus em perfeição, nem nós. Mas tudo bem, porque Jesus Cristo andou em perfeição. Não nos foi dito que precisamos de um barco de madeira para encontrar refúgio do julgamento de Deus. Ouvimos sim que precisamos de uma cruz de madeira, pois a sua ira foi derramada sobre o seu único filho lá no Calvário. Foi lá onde Deus demonstrou misericórdia insondável ao colocar o seu julgamento inimaginável em seu Filho. Ao ponderarmos sobre Cristo e sua obra em seu berço neste Natal, o fazemos conscientes de que ele realizou naquela cruz uma obra magnífica, gloriosa e salvadora. No primeiro Natal, encontramos um Noé melhor, Jesus, aquele que nos resgata de um julgamento maior, aquele que andou com Deus, aquele que é Deus, o único em que podemos encontrar refúgio e descanso, agora e para sempre. Andamos com Ele ao confiarmos nas suas promessas e, portanto, buscamos obedecer os seus mandamentos. Quero te fazer 3 perguntas para reflexão. Primeiro, você está pronto para o retorno do Senhor Jesus? Segundo, você está enfrentando desafios para obedecer a Jesus de alguma forma? E, enfim, em que promessa dele você pode confiar para ser liberto e motivado a seguir os seus mandamentos? Reflita.